Imagine um grupo secreto fundado há mais de 200 anos com o objetivo de transformar o mundo, desde o topo, moldando governos, ideologias e, quem sabe, o destino de toda a humanidade. É real ou um mito? Quem eram esses indivíduos e qual era o verdadeiro propósito por trás da fundação dos Illuminatis? Hoje vamos viajar para o ano de 1776, na Baviera, onde um dos grupos mais enigmáticos da história humana nasceu. Fique até o final e desvende os primeiros segredos dos Illuminatis. Nossa história começa na Baviera, uma região que hoje faz parte da Alemanha, mas que em 1776 era um lugar controlado por rígidos poderes religiosos demonárquicos. A sociedade era profundamente marcada por uma forte estrutura de controle que limitava o pensamento, o conhecimento e a liberdade. Enquanto a Europa passava por intensas transformações sociais e políticas, a Baviera se mantinha profundamente conservadora, protegendo a todo custo as tradições de seu passado. Ao mesmo tempo, a Era da Razão começava a tomar força em outras partes da Europa. Grandes pensadores iluministas, como Voltaire e Rousseau, desafiavam os pilares do poder religioso e monárquico, questionando as tradições que mantinham a população sob um domínio implacável. As ideias iluministas defendiam que o homem deveria ser guiado pela racionalidade, pelo pensamento crítico e pela ciência, e não pela doutrina imposta pela Igreja ou pelos dogmas da nobreza. Mas, na Baviera, essas ideias eram vistas como uma ameaça direta à ordem estabelecida e tratadas com extrema desconfiança. Aqueles que ousavam debater ou apoiar o iluminismo corriam o risco de serem reprimidos, pois a liberdade de pensamento era algo subversivo, perigoso e que deveria ser contido a qualquer custo. Esse clima de repressão intelectual e censura provocava a inquietação de muitos, que viam o progresso cultural europeu avançar enquanto a Baviera permanecia estagnada em uma era de controle e superstição. Para aqueles que desejavam mais liberdade, a Baviera representava uma prisão, onde a inovação era silenciada e onde ideias revolucionárias eram esmagadas antes de germinar. Entre esses inconformados estava Adam Weishaupt, um homem que via na restrição de ideias uma barreira inaceitável ao desenvolvimento humano. Para ele, a sociedade precisava ser libertada dessas amarras, precisava ser iluminada com o poder do conhecimento. Foi nesse cenário de tensão entre o conservadorismo brutal e o desejo de uma nova era iluminada que nasceriam os Illuminatis. Um grupo pequeno, mas que carregava em seu âmago a promessa de uma transformação profunda. E é neste cenário que conhecemos Adam Weishaupt, um professor de direito canônico na Universidade de Ingolstadt, na Baviera. Weishaupt era um homem incomum, dotado de uma inteligência feroz e de uma inquietação imensa. Ele questionava o poder absoluto da Igreja e do Estado, e sonhava com uma sociedade onde a razão e o conhecimento pudessem prevalecer. Inspirado por suas ideias revolucionárias e pela influência crescente do iluminismo, Weishaupt vislumbrava um novo mundo, livre das correntes da superstição e da opressão, e assim ele concebeu os Illuminatis. Weishaupt vinha de uma formação religiosa, tendo sido educado por jesuítas, um dos grupos mais influentes dentro da Igreja Católica. No entanto, com o tempo, ele começou a perceber que sua visão de mundo era limitada pelas crenças rígidas e pelos dogmas que lhe foram impostos desde jovem. Em seus estudos, ele mergulhou nas obras dos grandes pensadores iluministas e se apaixonou pela ideia de uma sociedade onde a liberdade de pensamento e o conhecimento racional fossem acessíveis a todos. Weishaupt acreditava que o verdadeiro potencial do ser humano só poderia ser alcançado se as correntes da ignorância fossem quebradas e substituídas pela luz da razão. Mas ele sabia que suas ideias representavam uma ameaça para os poderes dominantes e que precisava de aliados se quisesse ver essa transformação social tomar forma. Além disso, Weishaupt via com desconfiança as sociedades secretas que já existiam na época, como a maçonaria, pois acreditava que muitas delas haviam se corrompido ao buscar apenas poder e influência,
deixando de lado os ideais originais da igualdade e liberdade. Sua visão era mais ambiciosa e ao mesmo tempo mais pura. Ele desejava fundar uma ordem que não apenas se infiltrasse na sociedade, mas que também a transformasse radicalmente por dentro. Os Illuminati seriam o veículo para disseminar as ideias iluministas entre as massas, sem as limitações impostas pelas estruturas de poder. Mas para alcançar seu objetivo, Weishaupt sabia que precisava agir com extrema cautela. Ele precisava criar uma rede de seguidores leais, comprometidos e que compartilhassem sua visão de um mundo onde a razão superaria as trevas da ignorância. E assim, com um grupo seleto de seguidores, Weishaupt deu o primeiro passo para aquilo que ele acreditava ser o início de uma revolução silenciosa. No dia 1º de maio de 1776, Adam Weishaupt funda oficialmente os Illuminati. Mas, ao contrário do que se imagina, o grupo começa com uma pequena sociedade de intelectuais. Seus membros eram escolhidos a dedo, homens com habilidades e influências variadas, e que compartilhavam um ideal comum, o desejo de uma sociedade racional, onde o poder fosse baseado no conhecimento e não na autoridade imposta. No início, os Illuminati eram compostos por apenas alguns poucos membros que se reuniam em sigilo, longe dos olhares curiosos e das orelhas vigilantes. Esses primeiros encontros não eram eventos grandiosos, mas sim reuniões discretas onde as ideias eram debatidas com fervor e os planos cuidadosamente traçados. Para Weishaupt, o importante era que esses poucos escolhidos tivessem uma fé inabalável na missão do grupo. Cada novo membro era introduzido a uma série de ensinamentos e práticas que testavam sua lealdade e comprometimento. Era fundamental que entendessem que os Illuminati não eram apenas uma sociedade para discussões intelectuais, mas sim um movimento que buscava influenciar as camadas mais altas da sociedade sem jamais ser detectado. A discrição e a confiança mútua eram as chaves para a sobrevivência do grupo, especialmente em uma época onde qualquer suspeita de conspiração poderia resultar em exílio, prisões e até mesmo morte. Para garantir o sigilo e a segurança da ordem, Weishaupt implementou um sistema de níveis e graus, onde cada membro só tinha acesso às informações de acordo com sua posição. Os iniciados, que representavam o nível mais baixo, eram pouco a pouco expostos aos valores e objetivos da organização, mas não conheciam os membros mais influentes nem tinham noção da extensão da influência dos Illuminati. Esse sistema de hierarquia reforçava o mistério em torno do grupo e dificultava que a ordem fosse desmantelada em caso de traição. À medida que o grupo de membros crescia, a estrutura interna dos Illuminati se tornava mais complexa, com membros espalhados em várias cidades e com diferentes missões dentro da sociedade. Cada nova adesão era uma peça cuidadosamente colocada no tabuleiro de Weishaupt, que sonhava em usar essa rede secreta para plantar as sementes de uma revolução intelectual e social, uma que fosse capaz de mudar o destino da Baviera e, quem sabe, do mundo. Mas afinal, qual era o objetivo real desses Illuminatis? Nos primeiros registros e documentos, fica claro que Adam Weishaupt e seus companheiros queriam, em essência, iluminar a sociedade com o poder do conhecimento. Eles desejavam abolir as superstições e combater o dogmatismo religioso. Os Illuminati sonhavam em guiar a humanidade rumo a uma era de luz, onde o pensamento crítico e a razão fossem os verdadeiros governantes. E como pretendiam fazer isso? Com uma estratégia ousada: infiltrar-se nas instituições de poder, dos governos aos tribunais, espalhando gradualmente a sua influência. A missão dos Illuminati era, ao mesmo tempo, complexa e ambiciosa. Eles acreditavam que, para realizar mudanças profundas na sociedade, era preciso minar o sistema por dentro, ocupando posições estratégicas nos principais centros de poder e influência. Seu objetivo não era poder pelo poder, mas sim abrir os olhos da sociedade para um novo tipo de liberdade, onde cada pessoa pudesse questionar, raciocinar e compreender o mundo ao seu redor.
Para os Illuminates, o conhecimento era visto como o verdadeiro poder. Eles acreditavam que, com a propagação do saber e a liberdade de pensamento, a humanidade poderia superar os obstáculos impostos pela ignorância e pela opressão. No entanto, Weishaupt sabia que essas transformações não poderiam ser de imediato. Elas deveriam ser graduais, cuidadosas, quase invisíveis, para não levantar suspeitas. Esse plano cuidadoso e silencioso visava assegurar que, quando as mudanças ocorressem, elas fossem aceitas como uma evolução natural da sociedade. Para isso, Weishaupt e os membros mais influentes dos Illuminati dedicaram-se a estudar e entender os sistemas políticos, econômicos e religiosos de sua época. Eles analisavam cuidadosamente as estruturas de poder e mapeavam onde poderiam se infiltrar sem chamar atenção. Ao ocupar postos estratégicos, esperavam influenciar secretamente a tomada de decisões que impactassem a sociedade em longo prazo, plantando ideias progressistas e iluministas entre os líderes e tomadores de decisões. Os Illuminatis buscavam reformar a sociedade de dentro para fora, acreditando que ao influenciar os líderes poderiam mudar o curso da história sem a necessidade de revoluções violentas ou confrontos diretos. Dessa forma, eles enxergavam suas ações como uma verdadeira revolução silenciosa, uma que transformaria o mundo sem que o mundo percebesse, guiando a humanidade por um caminho de luz e razão. Para expandir suas ideias, os Illuminatis precisavam crescer, mas como fazer isso sem levantar suspeitas? A solução foi recrutar membros de maneira sigilosa, convidando figuras influentes que pudessem garantir a propagação das ideias iluministas nas altas esferas da sociedade. Assim, os Illuminatis iniciaram um processo de infiltração estratégica em várias áreas, da política à economia, ganhando cada vez mais influência. Aos poucos, os Illuminatis começaram a expandir sua influência para além das fronteiras da Baviera. Com cada novo membro recrutado, a rede Weishaupt ganhava uma força considerável. Entre os membros estavam acadêmicos, políticos, artistas e até mesmo alguns nobres, que enxergavam na ordem uma chance de mudança genuína. Essas figuras influentes ajudaram a ordem a se estabelecer em círculos cada vez mais altos, ampliando o alcance dos ideais iluministas. A visão de Weishaupt, que antes parecia impossível, começava a se concretizar. Agora, os Illuminatis não eram mais um grupo pequeno e limitado, mas uma rede poderosa, estendida por várias regiões onde os membros se infiltravam em posições de liderança e decisões estratégicas. No entanto, essa expansão também trouxe um novo desafio: o risco crescente de exposição. Quanto maior o grupo, mais difícil era manter o sigilo. A organização começou a atrair a atenção dos inquisidores e da igreja, que já desconfiavam de sua influência. Além disso, dentro da própria ordem, alguns membros mais ambiciosos questionavam as decisões de Weishaupt e buscavam mais poder, arriscando a estabilidade do grupo. A missão dos Illuminatis, que antes fluía discretamente pelas sombras, agora enfrentava o perigo constante de ser descoberta, o que colocaria em risco não apenas a ordem, mas todos aqueles que defendiam os ideais de liberdade e conhecimento. Foi nesse ponto que Weishaupt percebeu que os Illuminatis haviam se tornado uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo em que possuíam uma influência vasta e crescente, também estavam vulneráveis aos olhos atentos daqueles que buscavam eliminá-los. Para proteger a ordem, medidas mais drásticas de sigilo e controle começaram a ser implementadas, e os membros eram orientados a manter suas atividades em segredo absoluto, até mesmo de familiares e amigos. Mas seria possível evitar o colapso de uma rede tão extensa? Essa era a questão de Weishaupt e seus seguidores precisavam enfrentar, pois estavam prestes a descobrir que o preço de influenciar o mundo poderia ser tão alto quanto perigoso. Mas o rápido crescimento dos Illuminatis não passou despercebido. As autoridades bávaras começaram a se preocupar com a crescente influência desse grupo. Em 1784, o príncipe Karl Theodor
da Baviera promulgou uma lei proibindo todas as sociedades secretas. Essa foi uma reação direta ao medo que os Illuminates despertaram entre aqueles que detinham o poder. Documentos foram confiscados, reuniões secretas desmanteladas e muitos membros foram perseguidos. Em pouco tempo, a Ordem Illuminati desapareceu oficialmente. Mas será que realmente deixou de existir? Conforme os Illuminates se espalhavam e a influência tornava-se mais perceptível, o controle sobre a Ordem começou a se desfazer. Em 1785, o governo bávaro, sob intensa pressão da Igreja e dos monarcas, finalmente baniu todas as sociedades secretas, incluindo os Illuminates. Weishaupt foi forçado ao exílio e muitos documentos e membros da Ordem foram revelados e expostos. Os Illuminates, que nasceram com o propósito de iluminar a sociedade, enfrentaram seu maior desafio: sobreviver à sombra da perseguição, que agora colocava em risco não só a Ordem, mas também as ideias revolucionárias que ela pretendia espalhar. O fim oficial da Ordem, porém, não apagou seu legado. Embora o grupo tenha sido desmantelado, as ideias iluministas que promovia já haviam se infiltrado nas mentes e corações de seus seguidores e da sociedade. Mesmo após a dissolução, a influência dos Illuminates continuou a ser sentida, gerando rumores, teorias e controvérsias ao longo dos séculos. Para alguns, os Illuminates teriam sido apenas uma sociedade de pensadores radicais, enquanto outros acreditavam que, mesmo após a perseguição, a Ordem continuou a operar nas sombras, influenciando eventos e decisões de alcance global. A figura de Adam Weishaupt passou a ser vista por alguns como um visionário que ousou desafiar a ordem estabelecida, enquanto para outros ele era um conspirador que arquitetava planos secretos para o domínio do mundo. Os Illuminates, em sua breve existência, deixaram um legado que ecoa até hoje, provocando tanto fascínio quanto medo. Eles se tornaram um símbolo enigmático de conspiração e poder oculto, uma lenda que transcende as fronteiras do tempo e continua a alimentar teorias e debates até o presente. Afinal, o que restou dos Illuminates após a queda oficial? Teriam eles realmente desaparecido ou apenas se transformado, adaptando-se para continuar influenciando o mundo sem serem detectados? Essas perguntas permanecem sem respostas claras, mas a curiosidade que despertam persiste, mantendo viva a chama do mistério e do oculto que envolvem essa sociedade até os dias de hoje. E aí, que terminamos o primeiro capítulo da história dos Illuminates. Será que eles realmente se extinguiram ou seus ideais sobreviveram nas sombras? No próximo vídeo, vamos explorar como as ideias iluministas influenciaram a fundação dos Illuminates e como esse movimento filosófico deu forças aos seus objetivos. Para você não perder essa sequência, inscreva-se no canal Grupos de Elite e o Controle Global e deixe seu comentário e ative as notificações. A jornada pelo oculto e pelas sombras do poder está apenas começando.